Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 9 das lições bíblicas da editora CPAD, com o tema Como vencer as oposições à obra de Deus. Nesse trimestre, as lições da editora CPAD, nós estamos estudando o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, a reconstrução do templo, reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da nação de Judá. Nesta lição, nós iremos aprender algumas lições espirituais sobre a oposição que o povo judeu enfrentou quando os samaritanos tentaram impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Lembrando que o bdenfoco.com oferece para você todo um conteúdo especial para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Se você deseja ministrar as suas aulas com slides, nós temos os slides em PowerPoint. Se você deseja ter subsídios para enriquecer a sua aula, para ajudar você a estudar, nós temos aí a aula em vídeo, aula em áudio, os subsídios em PDF, comentário em PDF, cursos para professores. O bdenfoco.com nesse trimestre também lançou aí a sua revista sobre escatologia, que acompanha um livro sobre escatologia. Nós temos o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, de autoria do irmão Herberson. Na descrição do vídeo você encontra os links para todo esse conteúdo, ou você acessa www.bdenfoco.com e confira. O textuário diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Apóstolo Paulo louvando ao Senhor com este belíssimo hino, expressando aqui: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores porque somos vencedores por Cristo Jesus que nos amou. A verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Geralmente nós temos aí alguns clichês, né? Alguns adágios cristãos que falam: se o seu problema é... Não diga para o seu problema que você tem um problema grande, mas diga que você tem um grande Deus, né? Pode parecer uma frase um tanto quanto clichê, mas na verdade nós precisamos viver com essa perspectiva, né? Que não há barreiras para o nosso Deus, porque realmente nós temos o hábito, infelizmente isso é típico da humanidade decaída, de querer resolver os nossos problemas ou de alguma maneira tentar colocar esses problemas aos pés de Deus, mas ficar segurando na outra ponta, como se Deus não fosse capaz de resolver nenhum problema. Mas, biblicamente, nós aprendemos que quando nós depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é maior do que todos os obstáculos que enfrentamos. A leitura bíblica em classe dessa lição é Neemias capítulo 4, verso 8 a 20, 1 João 4 e 4 e 1 João 5 e 5. Nós não vamos nos deter no texto por uma questão de tempo, mas acreditamos, claro, que você já tenha lido esses textos. Se não, pare aí este momento e leia o texto bíblico. Nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte: na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Na verdade, não só a construção dos muros, né, mas toda a reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico, desde a construção da cidade, né, a construção do altar, construção do muro, do templo, melhor dizendo, com Zorobabel, até a reconstrução dos muros, eles enfrentaram oposição. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas de seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Nosso primeiro tópico: qual a procedência destes ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. A Bíblia diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas
deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6 e 7. Pelo que o apóstolo Paulo escreve aqui nesse texto, especialmente no capítulo 6, né, a partir do verso 10 de Efésios, nós vemos Paulo dizer que o que está por trás de toda oposição à obra de Deus são as trevas, né? As forças das trevas, Satanás, com toda a sua, com todas as suas artimanhas, com todo o seu exército de anjos das trevas. Então, quando nós vemos pessoas se opondo à obra de Deus, muitas vezes nós tendemos a olhar apenas para o aspecto humano, mas Paulo está dizendo que a origem de toda oposição à obra de Deus, ela é espiritual. Ela é uma oposição vinda das trevas, vinda de Satanás e de todas as suas hostes malignas. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, uma luta espiritual, né? Como eu disse, geralmente nós temos o hábito de pensar nas nossas lutas olhando apenas na perspectiva humana, mas nós podemos afirmar que as nossas lutas, toda a oposição que a obra de Deus enfrenta, ela é de ordem espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido adversário de Deus e de sua obra, 1 Pedro 5 e 8. Isso aqui é importante nós observarmos. Primeiro, nós precisamos observar o seguinte: Satanás não é um Deus do mal que se opõe a Deus. Ele é uma criatura que se rebelou contra Deus. Ele é apenas uma criatura, mas desde que ele pecou, ele se transformou sim em adversário. Ele não é um ser que está combatendo de igual para igual com Deus. Nós não podemos pensar que Deus está lutando contra Satanás, quase perdendo, assim como os filmes de Hollywood nos mostram nos seus filmes, né? Não, Deus é criador, Deus é soberano, Deus tem todo o poder e apenas uma palavra sua coloca Satanás no lugar dele. Mas nós não podemos, de modo algum, negar que nós temos um adversário. Satanás é sim o nosso adversário. E quando, como diz o autor aqui da revista, quando nós enfrentamos alguns inimigos visíveis ou possível, né, que nós nomeamos como inimigos, né, coisas visíveis ou até mesmo pessoas que a gente nomeia como inimigos da obra de Deus, na verdade são apenas instrumentos do diabo, apenas sendo usado por diabo, porque o verdadeiro inimigo é Satanás. Ele usa pessoas, ele usa coisas, situações para tentar atrasar a obra de Deus, para tentar atrasar a vida do cristão. Mas nós podemos sim afirmar que a maioria, em sua maioria, dos obstáculos que a obra enfrenta é de ordem espiritual e o agente disto é Satanás. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firme. Qual é a recomendação bíblica? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter resistido no dia mau, permanecer firmes. Para nós resistirmos ao diabo, somente estando revestido de Deus. Quando Paulo fala aqui da armadura de Deus, a maioria dos cristãos gostam de conjecturar, inventar coisas, mas eu gosto de pensar que quando Paulo fala da armadura de Deus, ele está falando dos méritos de Cristo, ele está falando do próprio Cristo, de se apropriar do que Jesus é como Senhor, como Salvador, da sua morte na cruz, do seu poder, do poder do seu nome, para que nós possamos nos
tomar a armadura de Deus, eu posso afirmar aqui que tomar a armadura de Deus é revestir-se do próprio Cristo. Somente revestindo-se do próprio Cristo, nós podemos resistir no dia mal e, tendo feito isso, ficarmos firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Tiago 4,7 diz, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso, Tiago diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a condição para conseguirmos resistirmos no dia mal, resistirmos ao diabo, é estarmos revestidos de Cristo, submetidos à vontade de Deus. Se não for assim, nós seremos presas fáceis do diabo. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Afinal de contas, o justo viverá da fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5. Também o próprio João diz, a vitória que vence o mundo é a fé. A Bíblia também aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. É pela fé que experimentamos a operação do Espírito Santo em nossas vidas, como diz Gálatas 3, 2 e 5. Nesse capítulo 3 de Gálatas, Paulo está ali confrontando os judaizantes que querem levar o povo a viver uma vida de legalismo. E Paulo diz, olha, tudo que vocês receberam aqui pelo Evangelho é pela fé, não é pelas obras da lei, é pela fé. Todo o poder vindouro, toda a glória, toda a alegria que vocês experimentam é pela fé. Toda a vitória sobre a carne é pela fé, não é pela lei. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e verso 6. Que, aliás, o capítulo 11 é o capítulo da galeria dos irmãos que tiveram fé e venceram pela fé, foram persistentes, foram fiéis até o fim. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. Paulo diz em Efésios 4 e 2 que nós não devemos dar lugar ao diabo. E lembrando do que diz Tiago no capítulo 4, lá em verso 7, que devemos resistir ao diabo. Na verdade, resistir ao diabo aqui tem duas conotações. Tanto é não fugir dele, quanto não dar lugar a ele, né? Resistir é não dar brecha para ele, não dar opção para ele nos acusar, não dar legalidade para ele. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos estar submetidos à vontade de Deus, revestidos de Cristo. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. 2 Coríntios 10 e 4. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. Isso é importante nós observarmos. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Levando em consideração que a batalha que o crente enfrenta tem sempre por trás um agente espiritual, e é um agente das trevas, as armas humanas, pouco ou nenhum valor terá. Somente armas espirituais atingem, alcançam os reais inimigos, né? E que armas são essas, né? Nós temos aqui no nosso slide, ó, as palavras, palavra de Deus, justiça, fé, verdade, salvação. Mas nós podemos incluir aqui devocional, leitura, oração, vigilância, né? Tudo isso são armas que nós podemos usar contra o nosso inimigo. Mas certamente das principais armas que o cristão pode tomar posse, fazer uso para vencer o diabo, é oração, meditação na palavra de Deus, para que ele possa ser governado pela palavra de Deus. Para que ele, sendo governado pela palavra de Deus, ele terá discernimento de como enfrentar os inimigos. Segundo tópico, o inimigo procura atingir a nossa fé.
O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazem estes fracos judeus? Aqui nós já voltamos aqui para o contexto do texto de Neemias, e Sanbalate, Tobias e outros, quando souberam que Neemias estava começando a reconstruir os muros, então eles começaram a zombar e dizer: o que estão fazendo esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Paulo estava dizendo ali que ele gloriava-se na fraqueza, porque quando ele sabia, tinha consciência de que ele não podia, de que ele não é capaz, então ele sabia que ele estava agora totalmente dependente de Deus. Por isso ele diz: quando estou fraco, ou seja, quando eu reconheço que sou fraco, eu fico forte, porque passo a depender exclusivamente de Deus. E Neemias basicamente deu esta resposta para os opositores: olha, essa obra não é uma obra nossa, essa obra é obra de Deus. Nós sim somos poucos, somos fracos, mas a obra é de Deus. Ele cuida para que ela seja concluída. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta a tentação que derrubou Israel. Pois é, quando os espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não temais. Nós vemos isso no livro de Números, capítulo 13, verso 30 e capítulo 14 e verso 9. Que situação nós encontramos aqui? Esta é uma história muito conhecida, mas é uma história que é muito boa para se meditar. Moisés ordena ali 12 espias que vão até a terra de Canaã para ver a terra, espiar a terra, e nós conhecemos, 10 dos espias trouxeram um relatório péssimo. Apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório otimista, mas é claro, Josué e Caleb também trouxeram um relatório realista, dizendo: realmente o povo é forte, realmente há gigantes, realmente há cachos de uva que o homem não consegue carregar, mas nós prevaleceremos. Por quê? Porque Josué e Caleb estavam pensando em quem estava conduzindo aquele povo. Eles não estavam comparando eles mesmos com aquele povo, mas eles estavam crendo em Deus. E como disse no slide anterior aqui o nosso comentarista, pior coisa que um cristão pode fazer é se comparar com o ímpio. Você lembra lá de Asaf, no Salmo 73? Ele começou a olhar para o ímpio e começou a ver o ímpio prosperar, e ele começou a sentir inveja e começou a se comparar e dizer: poxa, é melhor não ser cristão, é melhor não ser justo, porque o justo sofre e o ímpio prospera. Mas aí Deus revela para Asaf: olha, o ímpio é como uma fumaça, a vida dele é como uma fumaça, os pés deles estão em solo escorregadios, qualquer momento ele está indo para o abismo, mas o justo não. O justo está firmado na rocha, mesmo que ele passe por dificuldades, mesmo que ele seja afrontado, mesmo que ele seja ofendido, castigado, enfim, todo tipo de afronta que possa vir sobre o justo, mas ele está firmado na rocha. Esta é uma lição importante. Meu irmão, não fique se comparando com o ímpio. A tua vida, a vida de crente, do justo, é diferente do ímpio. O ímpio está em um terreno escorregadio. O justo está com os pés firmado na rocha, que é Cristo Jesus. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Neemias 4, 3 e 4, Jeremias 20 e verso 7, Salmo 79 e verso 4. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar, como nós vemos em Hebreus 11, 36, Salmo 35, 15 e 16, Salmo 44, 13 e 14. Especificamente, no texto aqui de Hebreus 11, não apenas o verso 36, mas todo o capítulo de Hebreus 11, conta a história dos irmãos que venceram pela fé. E eles sofreram, foram cerrados ao meio, lançados em prisões, enforcados, decapitados. Estes foram
vilipendiados, foram xingados, humilhados, mas como diz o comentarista aqui, isso sempre foi do cristão, né? Aliás, o apóstolo Paulo diz lá no primeiro capítulo de Efésios, Efésios capítulo 1, verso 29, se não me fuja a memória, que a nós foi dado o privilégio não só de conhecer a Cristo, mas de padecer por eles. É claro que nem todo padecer é um padecer que glorifica a Deus, porque muitas vezes nós padecemos por imprudência, por imperícia, por falta de entendimento. Mas quando nós padecemos por Cristo, isso glorifica o nome do Senhor. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Mateus 20, verso 19, 27, 29 e 30, ele disse: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Né? Mateus 10, 25, quando Jesus mandou ali os discípulos para evangelizar, ele avisou para os discípulos: vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, porque se chamaram de príncipe dos demônios a mim, quanto mais a vocês. Se nem a mim eles pouparam, quanto mais a vocês. Jesus estava deixando claro para os discípulos e claro para a igreja que viver em nome dele, que viver fazendo a vontade dele, seria certamente uma vida de escárnio, uma vida de humilhação, uma vida de perseguição. Mas a nossa vitória vem do Senhor e a nossa herança está no céu. Não desanimemos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Gálatas 5:11, Paulo está falando ali que aquelas pessoas estavam procurando uma vida mais fácil, voltando para o legalismo, mas ele está dizendo que assim, se não for para viver a cruz de Cristo, nós estamos cancelando o escândalo da cruz, mas nós precisamos crer no que aconteceu na cruz de Cristo. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Olha só o que eles disseram. Eles começaram a zombar, olharam para os muros de Jerusalém todo destruído e começaram a zombar de Neemias e dos judeus, dizendo: eles vão fazer aquelas muralhas ficarem de pé dos montões de pó que estão ali. Como eles vão conseguir isso? Mas Neemias e o povo estavam focados, sabendo que era Deus quem estava fazendo aquela obra. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Nem falar eu sei. Quem sou eu para fazer essa obra? Mas aí Deus falou para ele: Moisés, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Aí Deus mostra a sarça queimando ali, Deus mostra o seu poder. Então Moisés começa a se animar e a confiar em Deus. Nós não podemos olhar para a obra do Senhor e vê-la com dificuldade, porque Deus é o dono da obra. Lembra do servo que enterrou o talento? O servo que enterrou o talento, enterrou porque ele pensou ser ele o que era capaz de fazer multiplicar. Ele não sabia, ou ele não parou para pensar que era o Deus, o dono do talento, que faz o talento multiplicar. Quem faz a obra de Deus, mas ele usa instrumentos ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Quem faz a obra é Deus, e ele usa instrumentos ainda que sejam pequenos e a tarefa seja grande. Paulo diz que nós somos vasos de barro com um grande conteúdo. O conteúdo é o evangelho. Grande é Deus e nós somos os seus servos. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Esse é um assunto muito interessante. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. O povo, os samaritanos opositores, começou a dizer por aí: Neemias está fazendo isso porque ele quer ser rei. Qual era a intenção deles? Era meter medo no povo. Mas meter medo no povo como? A questão era o seguinte: uma vez que se Neemias
se autoproclamasse rei, claro, a Pérsia viria e destruiria todo mundo. Então, se o povo realmente assimilasse essa ideia de que Neemias realmente queria ser rei, eles iam entrar em pânico e dizer, não, se nós apoiarmos Neemias aqui, a Pérsia vem e destrói todo mundo de novo. Então vamos deixar Neemias para lá, vamos abandoná-lo. Era essa a ideia dos opositores, colocar na mente do povo de que Neemias queria ser rei e que se Neemias tentasse ser rei, a Pérsia viria e destruiria tudo que já estava ali. Mas graças a Deus o povo não caiu nesse conto dos opositores. Neemias respondeu, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas do teu coração o inventas. Neemias 6 e 8. Paulo também escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama. Ele ali em 2 Coríntios 6, 4 e 8, Paulo fazendo a defesa do seu ministério, dizendo que passou por prisões, foi perseguido por feras, foi apedrejado, mas tudo o que ele queria era proclamar o Evangelho de Cristo. Tudo o que ele queria é que o Evangelho de Cristo fosse aceito no meio daquele povo, seja por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, enfim, não importava para ele. O importante era que o Evangelho fosse pregado ali naquele lugar e a vontade de Deus fosse cumprida no meio do povo de Corinto. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrarem-se, a exultarem e não atentarem para o que se fala deles. Mateus 5 e 11. Nós temos aqui as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, né? Aqueles que... bem-aventurados nós somos quando nos perseguirem e mentindo disserem todo esse mal por causa de vós, né? Nós somos bem-aventurados por sofrermos por Cristo. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentava fazer o mal a Neemias. Olha, esse aqui é interessante também, uma aplicação interessante do discernimento de Neemias. O que acontece? Os samaritanos chamaram para que Neemias e os judeus fossem se reunirem em algumas aldeias. Mas, segundo a história, essas aldeias eram aldeias que alguns dos seus líderes tendiam a uma rebelião contra a Pérsia. Olha só. Imagine se Neemias tivesse ido para lá, se reunir para lá, fazer festa para lá. Os próprios opositores iam lá no rei da Pérsia e diziam, olha, Neemias está querendo ser rei. Ele se juntou com aqueles lá que sempre foram rebeldes. E aí, toda a obra iria por água abaixo. Mas Neemias, dirigido pelo Espírito Santo, era um homem que sempre estava em oração, então governado pelo Espírito Santo, não deixou ser levado por este engano. Percebeu que era uma cilada e não aceitou o convite daqueles opositores. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Neemias disse, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias 6 e 3. Neemias respondeu para eles, olha, o que eu estou fazendo aqui é grande demais, eu não vou perder tempo com você. Cristão, crente, não perca tempo com os convites do mundo, não perca tempo com as calúnias do mundo. A obra é muito importante, é muito grande, muito mais importante do que a reputação que você tem, do que as calúnias que as pessoas levantam contra você. Foco, como diz a palavra de Deus, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, Neemias diz, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias, nós até gravamos aí um vídeo sobre Neemias como um homem de oração, um homem que vivia na presença de Deus. Tudo que Neemias ia fazer, ele apresentava a Deus. O povo disseram, nós vamos matá-los, nós vamos lá atacá-los, eles são poucos, nós vamos matá-los. Neemias sabia que isso, se acontecesse isso, eles realmente seriam destruídos. Mas ele não se acovardou, ele orou a Deus e Deus o instruiu a colocar guardas sim, e confiar em Deus. Humanamente falando, o que Israel tinha ali, o que Judá tinha para enfrentar a oposição na espada era pouquíssimo, mas eles fizeram isso crendo em Deus.
Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Eles ficaram armados, prontos para a batalha. O cristão deve sempre estar pronto para a batalha. Não estou falando para brigar com ninguém. Estou falando de estar pronto para a batalha espiritual, vivendo em oração, meditando na palavra de Deus. Não espere como Jonas, não espere a necessidade chegar para orar. Ore antes da necessidade. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Terceiro tópico. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer-nos a nós mesmos como sacrifício vivo a Deus e não nos conformar com o mundo, para que assim nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente confiando em Deus, somente não nos amoldando ao mundo, não cedendo aos convites do mundo, que nós podemos experimentar a perfeita vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Neemias sabia que não dependia dele aquela obra, dependia de Deus. Ele era só um instrumento. Nós temos que entender isso, que nós somos só instrumento de Deus na obra, que nós não somos insubstituíveis, que Deus usa quem quer, como quer e no tempo que quer. Não é que nós somos descartáveis para Deus, é que nós não somos maiores do que a obra. A obra é maior do que os obreiros. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Lembra aí nós gravamos um vídeo, vamos colocar até aí na descrição o link para você acessar, sobre Neemias como sendo um homem de oração. Também temos um vídeo sobre Daniel, a oração de Daniel, que é muito importante para você aprender sobre oração. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Neemias aí falando para Deus, lembra-te de mim, tenha misericórdia de mim. Lembra daqueles opositores que estão nos difamando, tentando fazer a tua obra parar. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Deus sempre vai responder às nossas orações. E quando a nossa oração não tiver a resposta que nós desejamos, é porque nós não oramos por aquilo que Deus desejava. Mas Deus tem os seus propósitos e é melhor nós vivermos a vontade de Deus do que a nossa. Devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso a parábola da viúva e do juízo, lá em Lucas 18 e verso 1. Aquela viúva que insistiu, batendo na porta daquele juiz, que era um juiz que não temia a Deus nem os homens, mas de tanto insistir, ele atendeu ela. E a lição que Jesus nos deixa dessa parábola é a insistência, a perseverança dessa viúva. Paulo exortou os efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai na oração. Orar, perseverar na oração. Eu sei que não é uma disciplina fácil. Talvez seja das disciplinas da vida cristã mais difíceis. Mas é onde está a vitória do cristão, a oração. O que é então perseverar em oração, meu irmão? Vamos lá. É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Lucas 10, 38 e 42. Realmente, orar não é fácil. Uma vida de oração precisa ser uma vida disciplinada. E você precisa tirar tempo para orar, um horário específico. Geralmente, costumo orar pela manhã, mas estou sim precisando de um outro horário, mais um horário para intensificar. Mas o melhor horário para orar, certamente, é logo pela manhã.
Não estou dizendo que isso é um preceito bíblico. Talvez seja mais uma experiência pessoal, mas acredito que orar pela manhã seja a melhor coisa que o cristão faz. Comece o dia orando. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Na verdade, às vezes nós não estamos orando, nós não estamos vendo a luta acontecer, né? É claro também que quando nós começamos a nos santificar, Satanás começa a ficar furioso. Mas geralmente, quando nós não estamos nos consagrando, nós não vemos a luta estar acontecendo. Nós estamos perdendo, estamos sendo conduzidos à derrota, mas quando nós começamos a orar, nós percebemos que há uma batalha. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Isso realmente é uma coisa que acontece muito. Muitos expositores bíblicos, especialistas em oração, recomendam uma oração em voz alta. Por isso que a oração no quarto secreto é muito importante. É onde você ora livremente, com o tom de voz que você quer, sem estar preocupado com nada. E aí o seu pensamento não irá devagar de modo nenhum. Perseverar na oração e persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Às vezes nós estamos orando, o céu parece estar de bronze, como Daniel. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorava porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Daniel 10, 11 a 14. Nós temos também um vídeo falando sobre a oração de Daniel no capítulo 9, que é um estudo maravilhoso. Procure aí no site do EBD em Foco e no canal do EBD em Foco no YouTube, que você vai ajudar muito você sobre oração. Também orar até que venha a resposta. Né? Perseverar em oração é orar até que venha a resposta, né? Devemos orar até que do alto sejamos revestidos, né? Como diz Lucas 24 e 49, Jesus disse para os discípulos ficar em Jerusalém em oração até que do alto sejais revestidos. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Quando ele estava no jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes, né? E na última vez nós vemos ali a oração dele, ele dizendo com o Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Até mesmo Jesus orou mais de uma vez pela mesma coisa, ou seja, nos ensinando que é necessário persistirmos em oração. E Paulo também orou 3 vezes, né? Até que Deus lhe respondeu. Segundo Coríntios 12, 9, quando Paulo estava ali naquele problema com o espinho na carne, Deus respondeu ele dizendo, Paulo, a minha graça te basta. Segundo os especialistas, um judeu como Jesus e Paulo orar mais de uma vez por uma coisa porque ele realmente estava muito dedicado naquilo que orou. Elias orou 7 vezes, né, para que não chovesse, e choveu. Para que chovesse, e choveu. 1 Reis 18, 43, 45. Lá naquela passagem onde ele ora, manda o servo lá olhar e ver se tem nuvem. Aí o servo vai. Por 7 vezes ele fez isso. E aí na última vez o servo olhou e veio e disse para Elias, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz, corre a Acabe e manda ele se preparar porque a chuva vai descer. Elias orou e orou muito pelo mesmo objetivo. Às vezes nós temos o hábito de orar uma vez, 2 por uma coisa e já desistimos. Precisamos perseverar em oração. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Atos 1, 14, 2 de 1 a 4. Né? Quando os irmãos, pelo menos 10 dias, né, eles ficaram ali no cenáculo orando. Todos os dias. Há quem diga até, né, Paulo disse que 500 irmãos, lá em 1 Coríntios 15, viram Jesus após a ressurreição, quando ele subiu ao céu. E no dia que o fogo desceu lá no dia de Pentecostes, só tinha 120. Talvez tinha começado aquela reunião com 500 pessoas, mas muita gente foi desanimando. É provável, não estou afirmando, mas é provável. Muita gente foi desanimando, mas 120 pessoas perseveraram até que o fogo caiu e eles experimentaram o derramamento do Espírito Santo de Deus. Perseverar na oração é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós quando trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Eu já vi muita gente, inclusive pregadores, ensinando que o modo certo de orar é ajoelhado.
Eu concordo com o nosso escritor aqui. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não está interessado na posição do nosso corpo, está interessado na posição do nosso coração, se nós estamos prostrados, rendidos diante dele. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Uma vida de oração é uma coisa muito necessária, irmãos. Isso aqui é uma coisa muito necessária. Mais do que orar, mais do que viver nas campanhas de oração, é ter uma vida de oração diária. Ter uma vida de oração diária é quando você tem um quarto de oração, tem um período de oração em casa. Quando você ora apenas nas campanhas, na igreja, isso não é ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração é quando você ora em casa. Esta é a nossa grande luta. Quando nós desenvolvermos uma vida de oração, certamente a vitória virá. Aleluia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oremos por isso. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.